Seja muito bem-vindo ao Sem Filtro. Esse mês é um mês especial que é para jovem. Mas se você já passou dessa faixa etária e se sente jovem, fica aqui também, tá? Vamos nessa jornada aqui, que eu falo, a nossa juventude é algo muito importante, é marcante na vida de todo mundo, né? Seja de uma forma positiva, negativa, mas de alguma forma marca. E só que assim, muitas vezes a gente está levando conceitos, né? Que durante a nossa vida a gente passou por tantas coisas difíceis, a vida não pegou leve, né, com a gente, e aí começou a vir rótulos, a gente começou a assumir alguma identidade que não era para ter assumido, começamos a ver a vida de uma forma diferente, né, pensamentos vindo na nossa mente, a gente acreditando, né, sem questionar. Mas espera aí, opa, Cidiane, como assim questionar pensamento? Sim, precisamos não só questionar, mas confrontar os pensamentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Esse é o primeiro assunto, porque eu considero muito importante. Porque quando a gente começa a entender que nem todo pensamento que vem na minha mente é para ser acreditado, as coisas começam a mudar na minha vida. Eu começo já a falar, opa, peraí. Então, se tá vindo um pensamento e eu preciso confrontar, tem alguma coisa então que muitas vezes passou, eu não confrontei e eu comecei a acreditar estando errado. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos entender um pouco melhor? Eu já quero trazer uma frase aqui para pensarmos juntos, tá? Se tudo que você pensa fosse verdade, a sua vida já tinha acabado, ó, faz tempo. Uau! Frase forte, né? Mas isso é verdade. Pensa um pouquinho comigo. Quantas vezes você já pensou assim: eu não sou bom o suficiente, ninguém gosta de mim de verdade, eu sempre estrago tudo, nem adianta tentar. Naquele momento que você pensou sobre isso, não parecia só um pensamento, parecia realidade, porque estava acontecendo coisas ali, né, que te levou a pensar, né, sobre isso. Só que eu quero te dizer algo: se isso fosse verdade mesmo, talvez você não estaria mais aqui. Então entende, por causa de uma situação, por causa de um momento, vieram pensamentos, né, que nos jogou ainda mais lá embaixo, que mudou a situação, né? A situação mudou e o pensamento mudou também. Então olha o perigo da gente tomar como base, né, na nossa vida um pensamento. Então é aqui que muita gente acaba se perdendo, tá? Por quê? Porque tem coisa que ninguém ensina para nós, tá? Por exemplo, a sua mente nem sempre fala a verdade. Isso ninguém me ensinou, gente. Fui aprendendo com o tempo, tá? Olha, eu sou filha única, então assim, eu cresci muito assim, protegida, né? Vamos dizer assim, né? Minha mãe tinha muito medo de me deixar solta, de acontecer alguma coisa, sabe? Coisa de filho único, né? Então era um tratamento diferenciado, né? Então eu não tinha muitos amigos, era mais caseira, né? E aí nisso eu comecei a desenvolver um diálogo interno. Então tudo que vinha na minha mente eu ficava desenvolvendo dentro de mim. Então imagina quantos pensamentos errados chegaram aqui na minha cabeça. Eu concordei por não saber, virou uma identidade e depois dessa identidade que não foi confrontada, o que aconteceu? Vira uma crença. Então muitas coisas que eu acreditava não tinha nada a ver. Só estava me fazendo o quê? Patinar, ficar olhando para os lados e a vida não andar, tá? Isso é muito sério, gente. Então nem todo pensamento que passa na nossa cabeça é confiável, porque alguns mentem, outros exageram, outros distorcem tudo. Daí alguns só ficam nos acusando o tempo todo, tá? E pensa uma coisa, o problema não é esse pensamento vir, mas é o duro, é quando a gente acredita nisso e torna ele como verdade, a gente não questiona. Então, quando você não questiona o pensamento, a sua vida passa a ser guiada por aquilo que você acredita. Então, por isso que às vezes a gente ouve, né, pessoas lutando por situações, falando de coisas que se fala, sabe, ela tá falando isso mesmo? Sim, mas é o que ela acredita. Então, se esses pensamentos não são confrontados, e muitas vezes eles chegam naquele momento de dor, tá? Porque o inimigo, ele sabe muito bem o momento de atacar. Lembrando que a nossa mente é o campo de batalha. Então, como que é um campo de batalha, né? Eu sempre falo assim, mas como que é esse campo de batalha? São os pensamentos, gente. Tá? Então, assim, ele fica disparando pensamento o tempo todo. E se a gente está num momento de vulnerabilidade, acontecendo alguma coisa com a gente, fica muito mais fácil de acreditar naquilo que ele lançou. Então, sem perceber, você começa a viver
a sua vida em torno dos pensamentos que estão aí na sua cabeça e que nem sempre são verdadeiros, né? Então, por exemplo, o que esses pensamentos fazem quando esses pensamentos são errados? Eles fazem com que você desista antes de tentar, tá? Se afasta das pessoas achando que ninguém se importa, então você acaba perdendo oportunidades, conexões que poderiam te beneficiar de alguma forma, né? Se sente insuficiente o tempo todo, vive cansado, frustrado, né? E aí você acaba criando problemas que nem existem, tá? E tudo isso acontece por um motivo simples. Você deixou que qualquer pensamento virasse o quê? Verdade aí dentro de você. Então, agora pensa no momento aqui, tá? Nem todo pensamento veio para te ajudar, tá? Nem todo pensamento veio para te ajudar, tá? Tem pensamentos que não veio para construir algo dentro de nós, pelo contrário, eles nos travam, tá? Eles fazem com que você duvide, até de você mesmo, não só das pessoas, mas até de você. Se afaste de quem pode ser, de quem você pode ser, de se tornar, tá? E você acaba nem percebendo isso, você vira refém da sua própria mente. Olha o perigo aqui. Então aqui muda tudo que eu vou falar para você. Você precisa assumir o controle. Porque se você não assumir o controle, os pensamentos vão continuar, vão se repetir, você vai ficar num ciclo. Tá? Então, a sua mente, ela não pode ser um lugar sem filtro. E eu falo filtro com a palavra, tá? Com a palavra de Deus. Não é só pelo que você acha, que você concorda ou não, mas com a palavra de Deus. Porque, gente, o campo de batalha, que é a mente, é um inimigo que não tem como eu derrotar se não for através de Jesus, tá? Então, assim, não estou só entrando em termos de... a gente tá falando de religião aqui, né? Talvez você não tá nem para lá nem para cá, não quer ouvir, mas você precisa de ouvir algo. Não tem como você passar imune desses ataques do inimigo e não tem como você combater o inimigo sem a ajuda do Senhor, tá? Através dele, em você, a palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não tem como pular essa parte, sujeitai-vos a Deus, tá? Então, a sua mente, ela não pode ser um lugar sem filtro. Então, nem tudo que entra fica, tá? Nem tudo que aparece é verdade. Então, pensar não é o problema, tá? O problema é quando você acredita que aquilo tá certinho. Esse é o maior problema. Então, mas deixa eu te falar algo muito importante aqui. A voz de Deus não confunde, tá? Então, Deus, ele não trabalha na base da acusação. Então, se você tá tendo pensamentos aí de acusação, você já pode ter certeza que é o inimigo te acusando. Você é incapaz, você não vai conseguir, você é insuficiente. Olha o que você fez, você é imprestável. É o inimigo, tá? Deus, ele não te diminui, ele não te chama de incapaz. Ele não te empurra para desistir, tá? A voz dele traz direção, gente. Então, pensa aí, se o pensamento que você tá aí na sua mente aí, só tá te travando, te acusando, te afastando, isso não é direção, isso é ruído. Cuidado, precisa passar o filtro aí, tá? E aí vem a parte, né, da prática aqui. É aqui que você começa uma mudança de verdade. Então, primeira coisa que você tem que fazer, comece a filtrar o que você pensa, tá? Isso muda tudo, muda o seu dia, muda o amanhã, muda a sua forma onde você está no seu serviço, na faculdade, onde você estiver. Isso muda, tá? Então, a partir de hoje, todas as vezes que vier um pensamento forte aí dentro de você, na sua mente, tá? Você não vai aceitar mais no automático, tá? Não, tá? Você vai parar e fazer a seguinte pergunta: isso é um fato ou só o que eu estou sentindo agora? Porque às vezes aconteceu alguma coisa, gerou um sentimento, já vem aquele pensamento e você tá achando que é realidade. Mas espera aí, é fato, é verdadeiro que tá aí na sua mente ou é porque gerou algum sentimento, alguma coisa que aconteceu aí que o pensamento apareceu? Isso constrói ou me destrói? Eu falaria isso para alguém que eu amo? Então, se a resposta for não, tá? Então, por que você está aceitando isso sobre você? Você precisa confrontar, tá? Então, eu quero trazer aqui, rapidinho, uma ilustração de que tem lugares, né, profissão, que
eles têm que tomar muito cuidado com a mente. Eu quero trazer aqui para a gente entender como isso é muito sério. O treinamento de soldados de elite, tá? Por exemplo, eles são colocados, né, em treinamentos, em situações que sob pressão mesmo, né? Aquela pressão extrema, como cansaço, frio, aquele esgotamento físico, medo. Então, sabe o que mais faz eles desistirem? Não é o corpo, é aqui, ó, são os pensamentos. Porque quando eles estão lá, naquele momento de intensidade de pressão, vem pensamentos assim: você não vai conseguir, desista agora, né? Você não aguenta mais, cai fora. E aquilo fica martelando o tempo todo na mente dele. E o treinamento ensina algo muito, muito importante, tá? Eles não podem acreditar em tudo que eles pensam naquele momento. Olha só, gente, olha o desafio desses soldados, né? Então, se eles acreditarem, eles vão parar. Agora, se eles filtrarem, eles vão continuar, eles vão permanecer. Então, eles precisam tomar uma decisão. Agora, pensa aqui comigo, se até um soldado, né, treinado para a guerra, ele precisa aprender a não acreditar em tudo que ele pensa, por que você acha que tudo que passa na sua cabeça é verdade? Tá entendendo? Então, a partir de hoje, você vai começar a fazer algo diferente aí, tá? Durante o seu dia, preste atenção no que você está pensando. Começa a prestar atenção. E quando vier um pensamento negativo, você não vai deixar passar em branco não, tá? Nem batido aí. Você vai pro confronto, tá? Então, por exemplo, isso é verdade? Ou eu só estou acostumada a pensar dessa forma? Se não for verdade, você corta ali, não alimenta, não repete, ok? Então, deixa aqui uma pergunta para você. Qual foi o último pensamento que você acreditou sem nem parar para avaliar, para analisar? Consegue lembrar? Será que esse pensamento é uma forma negativa? Tá te acusando? Tá dizendo que você não vai conseguir? Às vezes você tem um projeto e tá falando assim, olha, para, você? Quem é você? Então, cuidado, você precisa confrontar, tá? Cortar ele ali, não alimentar e não repetir mais. Então, ó, anota aí essas duas frases que eu quero deixar aqui para você. Só porque você pensou, não significa que é verdade, porque vão vir pensamentos, mas não coloque como verdade aí na sua vida, tá? Então, não é o pensamento que define o seu limite, é quando você passa a acreditar nesse pensamento. Aí ele vai te paralisar. É isso, gente. Algo curto, né? Sem filtro, só que precisa agora de prática. E eu deixo isso com você. Ó, vamos pra cima aí, tá? Tem mais amanhã. Fica aí comigo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe para que mais jovens sejam alcançados, tá? E sejam abençoados também. Até mais!